compartilhar a palavra de Deus, que a gente orasse novamente. Querido Deus, Senhor, nosso Criador, nosso Redentor, obrigada porque nós podemos te encontrar. Obrigada, Senhor, que independente do lugar onde estivermos, quando clamamos, o Senhor pode nos responder. Pedimos agora a continuação da tua presença aqui conosco. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre equilibristas. E eu não sei se você é bom para se equilibrar. Não sei se você é bom para... não, eu tenho uma irmã lá, não sou muito boa. A semana passada, há 2 semanas atrás, nós fomos onde minha irmã está morando com a família dela, em Sarapuí. Foi onde eu contei a historinha dos tomates. E lá eles colocaram eu não sei o nome, eu esqueci o nome, gente. É um elástico aqui, assim que você amarra de um lugar para o outro. E aí você vai andando no elástico. E a nossa sobrinha, cadê a Beatriz? Chama Beatriz. E ela já está assim muito boa para andar lá naquele elástico, mas eu não consegui nem começar, gente. Então, não sou muito boa de equilíbrio, muito menos esse tipo de equilíbrio que a gente vai conversar um pouquinho hoje, que são os equilíbrios dos pratos. Eu vou contar algumas histórias interessantes, histórias de família. E eu imagino que todo mundo tem história de família, mas eu vou contar algumas assim daquelas histórias, gente, que os pais assim de arrepiar o cabelo, sabe? E como a história fala de família, eu não sei se vocês conhecem o Rodrigo Sita. Conhece o Rodrigo Sita? Então, vou contar a história da família dele, tá? Algumas, não vou contar todas, aqui não vai dar tempo. O pessoal, meu sogro está aqui, ele já está assim, né? Ai, ai, ai. Bom, vou contar uma primeira história interessante que tem relação com a reação dos pais nessa história de equilíbrio. Imagina que o seu filho o Guido tinha o quê? 2 anos? 3 aninhos. 3 anos de idade. Essa história eu vou ouvindo em família, já ouvi várias vezes, nos almoços. E ele vai para o banheiro, só que ele leva junto com ele uma caixinha de fósforo. E aí, adivinha o que ele tem a ideia de fazer? Primeiro, tranca a porta do banheiro, começa a riscar os fósforos. Sabe onde, irmãos? Exatamente, num cesto de lixo. E aí, põe fogo no cesto de lixo. Minha sogra, que estava em casa, começa a ver a fumaça. Cadê o Guido? Né? Cadê o Rodrigo? E aí ela bate na porta, a porta trancada. Rodrigo, você está aí? E, 3 anos. E ela vê a fumaça saindo. Terrível a situação, não é? Olha, irmãos, terminou bem a história. Ela conseguiu fazer uma brincadeira com o Guido para ele conseguir abrir a porta. E aí ele abriu a porta, ela entrou e apagou o fogo. História de família. Outra história. Minha sogra estava em casa, passando aspirador no tapete. Já estou olhando ali, né? Para minha cunhada agora. Passando aspirador no tapete. E aí alguém chamou, bateram palma. E como as crianças eram pequenas e ela já estava esperta com as histórias, não é? Com as coisas que aconteciam, que ela tinha que equilibrar lá os pratos, o que ela fez? Essa história faz muitos anos que aconteceu, então ela... Sabe aqueles aspiradores que tinha 2 tomadas, irmãos? A tomada que liga no aspirador e a tomada que não é o cabo que ligava na outra tomada. Ela já fez o quê? Tirou a tomada do aspirador e tirou o cabo da outra tomada. Então, ficou tudo desligado. E foi atender a porta. E aí,
A irmã, não é, uma das irmãs, foi lá e fez o quê? Teve a ideia de ligar, não é? Teve a ideia de ligar na tomada, o cabo. Só que o irmãozinho dela, que engatinhava, pegou a outra ponta do cabo e colocou na boca. Bom, realmente foi um choque terrível que aconteceu e derreteu, não é, uma partezinha do dentinho dele, né? Pensa. E assim, irmãos, essas duas histórias são as mais leves. Nossa, quem está em casa aí são as mais leves, tá bom? São as mais leves. Brincadeira. Eu escolhi a dedo mesmo. Essa semana, nós estávamos conversando com um casal de amigos nossos, e eles têm uma filhinha de 2 anos. E os dois estão trabalhando em casa. E a filhinha não está indo para a escola. E aí fica o quê? Aquele equilíbrio de pratos. É o trabalho, é a escola online, é a louça, é a comida, um montão de coisas. Não sei se você está fazendo sentido isso para alguns que estão aqui. Um monte de coisa que você tem que equilibrar. E aí, gente, eles deram uma bobeada. Foi, assim, uma questão de minutos. E o que ela fez? Então, assim, a mãe entrou numa reunião e o pai foi resolver não sei o quê, e aí demorou um pouquinho. Quando eles voltaram na sala, a sala estava diferente, bem diferente. A sala estava todinha pintada de azul. Sofá, tapete, a parede, inclusive ela também estava toda pintada de azul. Essa nossa amiga falou, Valéria, Paulo, sabe, quando dá aquela coisa assim no estômago, eu não sabia o que fazer, se eu ria, se eu chorava, porque são o quê? São os equilíbrios dos pratos. E existem diferentes tipos de pratos. Pratos de porcelana, pratos de cristal, pratos de plástico, pratos, né, que a gente faz marmitex. Nesse equilíbrio de pratos, a gente precisa cuidar quais aqueles que não podem cair no chão e quais aqueles que, de repente, a gente precisa guardar, porque a gente não está mais dando conta. Eu assisti um vídeo esses dias sobre essa questão de equilíbrio de pratos, achei bem interessante, porque a pessoa que estava falando, ela disse assim, que alguns pratos que são pires, sabe esses pirizinhos assim de café, bem pequenininho, são esses muitas vezes os mais perigosos. Por quê? Porque a gente vai pegando esses, achando que tudo bem. Não, esse daqui é pequenininho, não, isso aí eu dou conta. Ah, não, isso aqui tudo bem. E aí você vai pegando, e quando você vê, não sabe mais o que fazer. Por quê? Porque é o trabalho, é o estudo, são os filhos, a saúde, a parte financeira, o casamento, os amigos e tantos outros pratos que a gente tem que conseguir equilibrar. E aí chegou um momento, e eu não sei se você está passando por esse momento, que começa a dar um desespero, uma frustração, uma sensação, sabe, de culpa, de estresse, de desânimo. Muitas pessoas estão vivendo crises de ansiedade, de irritação, aquele esgotamento, porque você tem tanto prato para equilibrar que você não está dando mais conta, que você não consegue. E aí eu queria te dizer uma coisa, que tem alguém que pode te ajudar a equilibrar esses pratos. Eu gosto muito desse Provérbios que diz o quê? O temor do Senhor é o quê, irmãos? É o princípio da sabedoria. Começar o dia com Deus é o segredo para você conseguir equilibrar todos os pratos, para você ter sabedoria em saber qual o prato que você vai guardar, qual o prato que você vai pegar ou não. E, Valéria, se algum prato cai no chão, como é que é essa história?
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Começar o dia com Deus é o que vai te dar energia, é o que vai te dar paz, sabedoria para quê? Para todas as coisas. E aí, eu coloquei um texto do livro Educação, página 131, que fala o seguinte, né, esse resumo aqui, diz o seguinte, que a educação, ela é o quê? Ela é o equilíbrio harmônico entre o quê? Entre as nossas faculdades físicas, mentais e espirituais. É isso que é a educação. Então, quando eu entendo a educação dessa forma, muita coisa muda. A partir da semana que vem, a gente vai começar a estudar na lição da Escola Sabatina sobre educação. E é pela educação que Deus nos ensina. E é pela educação que nós podemos ensinar os nossos filhos, as nossas crianças. É pela educação que nós podemos dar estudos bíblicos. Não é? A irmã falou aqui do casal que está recebendo estudo bíblico. É pela educação que nós mudamos as nossas vidas. Então, isso é muito sério. Por quê? Porque quando eu estou na presença de Deus, Ele pode me educar, Ele pode me ensinar. E nós podemos ter soluções simples para o que as famílias, para o que nós achamos que é complicado, quando nós estamos bem pertinho de Deus. E aí eu queria contar para vocês a continuação da nossa história. Há algum tempo nós estivemos aqui, eu e o Paulo. Eu não sei quantos dos irmãos lembram, não é? Quem está em casa também, mas foi uma bênção para nós, sempre é uma bênção estar aqui na Vila Ré. Por quê? Porque nós nos sentimos assim na nossa casa, a gente se sente muito bem aqui, as pessoas são sempre muito hospitaleiras, sempre simpáticas. E aí, algum tempo atrás a gente contou a nossa história, que nós estivemos na Índia. E lá na Índia, durante um ano, nós moramos num orfanato. E nesse orfanato nós ficamos com 53 crianças, entre diferentes idades, entre 4 anos até 16 anos. E foi realmente uma experiência que mudou a nossa vida. E lá naquele lugar nasceu um projeto no nosso coração. E é isso que eu quero contar para vocês hoje, a continuação dessa história, porque essa história não tem fim, irmãos, não tem fim, mesmo a gente não estando mais lá. Lá nasceu esse projeto chamado Fingerprint. O que é Fingerprint? O que é isso, Valéria? Fingerprint quer dizer marca digital em inglês. E se você reparar, é uma marca digital, esse logo, e no meio tem o quê? O que vocês estão enxergando aí no meio? Uma flor, uma florzinha, não é? Uma florzinha nascendo, simbolizando o quê? Simbolizando o desenvolvimento da criança. E a nossa ideia é o quê? Ajudar famílias com soluções simples para o que as famílias e os educadores acham que é complicado. E isso tem feito da nossa vida um quê? Uma grande bênção. E eu quero que, enquanto eu falo aqui, que você comece a pensar, qual é o seu propósito de vida? Nessa época de pandemia, nessa época que o mundo está enfrentando todos esses desafios, que a sua família está enfrentando grandes desafios, qual é o seu chamado? Qual é a sua missão? Porque todos nós temos missões. E Deus colocou essa missão para nós, dentro do nosso coração, há algum tempo atrás, e a gente está começando a desenvolver. E essa missão começou lá, do outro lado do mundo, com essas crianças. E ela começou e continua, essa história continua. Essa semana, nós recebemos uma ligação, então, quase toda semana a gente tenta falar com as crianças lá. E é muito interessante, porque eles ligam para a gente em horários assim, totalmente diferentes. Porque é o contrário, não é? O horário. E as meninas ligaram para a gente. E quando a gente aperta lá, né, o atender, elas aparecem na tela, elas... aquela festa. E a gente segura assim, não é? Para não chorar de saudade. E a gente conversou com elas
Mas eu venho também conversando com a pessoa que está lá, e essa pessoa disse, irmãos, que muitas crianças foram levadas de um lugar para outro, de um orfanato para esse orfanato onde elas estão agora, que eu não posso dizer o nome do lugar onde eles estão, que está sendo gravado. E nesse lugar, todas essas crianças estão reunidas, e elas estão em 180 crianças. Sabe para quantos educadores? 2. 2 pessoas para 180 crianças. Imagina como eles têm que equilibrar os pratos. No começo da pandemia, eu conversando com uma dessas educadoras, ela começou a chorar. E ela falou, Valéria, eu não sei o que vai acontecer. A gente não tem comida suficiente aqui para essas crianças. E eles não deixaram o nosso carro entrar na cidade, porque eles estão com medo da gente levar algum vírus para as pessoas. E a gente está em pânico aqui. E aí nós mobilizamos várias pessoas para orar, muitas famílias orando pelas crianças, orando pelas famílias lá. E Deus não deixa faltar nada, irmãos. Deus cuida de todos nós. Ele cuida de todas essas crianças. E aí, essa semana, elas ligaram para a gente, felizes da vida. E eu, e aí, meninas, como vocês estão? Elas, a gente está muito bem. Elas me chamam Miss Valéria e Sir Paulo. A gente está muito bem, Miss Valéria. Está tudo certo aqui. E meu coração vai ficando tão tranquilo. Mas por quê? Porque Deus está sempre cuidando de nós. E aí essa história continua, sabe como? Nós resolvemos colocar muita energia nesse projeto chamado Fingerprint e começamos a fazer essas histórias para as crianças. Essa história que eu mostrei hoje do tomatinho, a semana passada foi da amora. Foi da amora, foi uma delícia, a história mais gostosa. Então tinha um pé assim cheio de amora. A gente comeu um monte de amora, separou lá para a historinha, foi a história de Abigail, quando ela salva a família dela contra Davi e o exército. E nós começamos a contar histórias da Índia também para as crianças e colocar no YouTube, no canal do YouTube. E pedir para as crianças desenharem essas histórias. E a Maressa e a Radassa, elas são cristãs, não são da nossa denominação, não são adventistas, e elas começaram a mandar os desenhos. Só que elas mandavam mais desenhos, e elas não faltaram nem uma semana, né amor? Toda semana o Paulo recebia os desenhos delas, aí ele, Valéria, olha isso, ai gente, que gracinha, toda semana. E aí nós terminamos a série, e acabamos resolvendo mandar um presentinho para elas. Olha só, irmãos, vou mostrar 2 fotinhos que elas mandaram, 2 desenhos. Então, vocês têm aqui o dia que nós levamos camisetas do Brasil para todas as crianças. Então, depois de 6 meses, a gente teve que voltar para o Brasil para renovar o visto. Aí a gente teve que voltar para lá de novo. E aí, nós levamos um monte de camiseta do Brasil e saia do Brasil para as meninas. E elas desenharam. Depois, elas desenharam também, em um dos episódios, eu contei sobre o aniversário do Paulo. Lá, então, as crianças que estão aí me ouvindo já estão se preparando, não é, pessoal? Dia 12 de outubro está chegando, hein? Dia das Crianças. Mas lá na Índia, sabe quando que é o Dia das Crianças? Dia 14 de novembro. Diferente, não é? Mas dia 14 de novembro é um dia muito especial também, porque é aniversário do Paulo. E ele fala que foi assim o aniversário dele mais legal que ele já teve na vida. Nós conseguimos um recurso financeiro e levamos as crianças num parque que tinha lá perto da cidade. E foi muito, muito especial. No final do dia, nós preparamos aquela bexiguinha de cachorrinho, sabe? Que a gente faz cachorrinho, florzinha, e a gente fez para elas também. E cada criança ganhou uma bexiga.
de Dia das Crianças e uma revistinha do nosso amiguinho que a gente tinha levado daqui do Brasil. Lá no lugar onde a gente estava, não tinha bexiga. Aí você pensa, nossa, sério, Valéria, tem bexiga no lugar? Não tinha bexiga. Não tinha lápis de cor, giz de cera, massinha, nada. Nada que fosse colorido assim. E nós levamos para as crianças. Imagina, no Dia das Crianças você ganhar uma bexiga. E elas ficaram muito, muito felizes. E a Maressa e a Radassa começaram a desenhar toda semana. E aí eu queria que por favor, soltar o videozinho delas essa semana. Nós mandamos uma surpresinha para elas. E a mãe delas gravou e mandou para a gente. O que eu acho mais engraçado é o cachorro, né? Ele está curtindo também o presente. Pode vestir. A mais velha fala, nossa, é do meu tamanho. A gente já tinha perguntado para a mãe qual era o tamanho. Elas realmente mereceram esse presentinho. Elas ficaram muito felizes, mandaram mensagens para a gente também. Ai, Valéria, Paulo, obrigada. A gente quer ver o último episódio. O último episódio vai ser essa semana. E elas já estão, assim, bem curiosas. Bom, não, vai ser daqui 2 semanas, não é? Vai ser daqui 2 semanas. E aí, Opa, não está passando. Será que deu... Está ligado? Tá. Opa, vou voltar aqui. Bom, nós mandamos essas camisetas para as 2 meninas e a gente ficou tão feliz e a gente fica pensando assim, mas hoje, qual é a nossa alegria? O que a gente está fazendo hoje? Qual é a nossa missão? Nós entendemos que a nossa missão hoje é o quê? É fazer mentorias para as famílias, é estar junto com as famílias e trocar ideias com essas famílias. Como? Então, na minha área, eu sou da área da psicopedagogia, eu não posso mais estar pessoalmente, não é? Principalmente nesse momento que aconteceu, todos esses meses anteriores. E aí a gente fez o quê? Nós começamos a desenvolver mentorias online com as famílias. Porque as famílias estão passando por grandes problemas nesses dias, nesses meses. E Deus nos mostrou de uma forma muito especial que nós podemos ajudar as famílias com soluções simples para o que eles acham que é muito complicado. E aí nós criamos essa mentoria de 10 semanas com as famílias, onde a gente faz o quê, irmãos? Já começa aqui com Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus. Depois, sou eu, como pai, como mãe, como educador, cuidador, eu tenho que estar bem, tenho que ter oxigênio para ajudar. E depois, o casal, não é? Os casais que são casados, ou as mães que estão sozinhas, que enfrentam o desafio de educar de uma forma mais complicada, não é? Mas essas mães têm Deus, e Deus é a força que nos sustenta. Depois, se eu estou bem, o que eu posso fazer? Aí eu vou começar a mexer na rotina da minha casa. Tem família, gente, que vive sem rotina. Ah, Valéria, mas rotina é muito chato. A rotina te liberta. Os pais que estão me ouvindo aí, a rotina te liberta. A rotina, ela dá paz para o coração das crianças, ela acalma a casa, que muitas vezes é um campo de guerra e vira um lugar de paz. Não é a solução de todos os problemas, claro, mas é algo que ajuda muito, é uma estratégia que ajuda muito. E depois,
Quais são os valores da minha família? Minha família tem valores? Claro que tem. Mas sabe que você nunca colocou no papel? Nunca pensou? Nunca compartilhou com os seus filhos? Então, vamos fazer isso. E depois, regras. Tem que ter regra dentro de casa. Na escola não tem regra? E agora que está todo mundo em casa, não vai ter? Não, vai ter sim. As regras para nos ajudar a conviver melhor. E aí, depois dessas regras, tem as consequências. Quando essas regras são quebradas? Tem consequência também. Disciplina, estilo de vida. Então, algumas famílias escolhem, nós temos um modelinho de 4 semanas com um cardápio bem gostoso, que faz o quê? Que aumenta a imunidade da família e diminui o tempo da mãe na cozinha. Isso daí é bom, hein? Gostei dessa ideia. E um recado aí para todas as crianças e para as famílias. Mês de outubro está chegando. Na Novo Tempo, no programa Vida e Saúde, na Semana da Criança, eu vou estar lá explicando um monte de receita gostosa, divertida, fácil de fazer e colorida. A gente viu aqui a dica, não é? No momento da criança, tem um pratinho colorido. Estilo de vida, que é importante, e aí vem o quê? Vem o discipulado. Eu vou ajudar outras famílias também. A minha família vai ser um canal de bênção para outras famílias. E o que nós temos hoje que pode ajudar outras pessoas? Percebe que o que eu estou mostrando aqui é simplesmente para contar a continuação da nossa história, que começou lá na Índia, como que continua, e mostrar para vocês como Deus está nos abençoando e como Ele pode abençoar a sua família também, para a sua família ser o quê? Um canal de bênção para outras famílias. E não só você como família, mas você como adolescente, como jovem, como criança. Esses dias eu estava conversando com alguns pais numa live e eu perguntei para eles. Eu falei, vocês sabem o que é TikTok? E alguns pais não sabiam. Aí uma das mães escreveu no chat, é uma música? Eu falei, não é uma música, é uma rede social. E assim, se tem pai aqui que tem filho adolescente, pré-adolescente, criança em geral, porque eu já vi no TikTok crianças de 10 anos usando TikTok. Então, se você tem os seus filhos nessa idade e não sabe o que é TikTok, acorda. É bom você saber. E mais, então, Valéria, então eu vou proibir meu filho do TikTok? Nossa, entrei lá, mas não quero meu filho nisso aqui por nada. Será que você não pode sentar com o seu filho e encontrar um propósito nas redes sociais? Como é que anda a sua rede social? A sua rede social, ela abençoa a vida de alguém? Porque, de verdade, se não abençoa, então não está valendo de nada a sua rede social. Propósito de vida, chamado, missão, em família, missão pessoal. Então, hoje nós temos o quê? Nós temos as historinhas bíblicas que eu mostrei para vocês, que eu contei aqui para as crianças, mas essas histórias bíblicas já estão sendo traduzidas. Então, nós temos muitos amigos em outros países, e esses amigos estão fazendo o quê para nos ajudar? Traduzindo as histórias. E aí o processo é, a nossa sobrinha Beatriz transcreve a minha fala, uma outra mocinha ela tem um inglês muito bom, faz a tradução do português para o inglês, pronto, está traduzido para o inglês, está para o mundo todo. Nós já temos historinhas traduzidas no árabe, francês, inglês, alemão, e estamos caminhando aí para o hindi. Então, o pessoalzinho lá na Índia estão tentando traduzir, é bem difícil. E também para outras línguas, essas histórias da Bíblia. Histórias em inglês, que vão para outras línguas. Instagram também falando para as famílias sobre 4 pilares importantíssimos: Bíblia, natureza, trabalho prático e experiências da vida. Lembrem-se disso, esses 4 pilares. Temos muita coisa boa também no YouTube. E para o futuro? Para o futuro, nós vamos lançar, com essa pandemia, está tudo meio parado,
mas estamos em oração, uma coleção de livros de saúde para crianças, que já vai sair em 3 línguas. Esses livros já foram aprovados, já estão prontos, está assim, ó, gente, no forno. Eu confio no poder das orações. Queria que os irmãos, as crianças que estão aqui, a oração das crianças são poderosas. Orem por essa coleção. É uma coleção de saúde para a criança, que vai sair em inglês, espanhol e francês. Está lá na Casa Publicadora da Espanha. Está pronto, só aguardando alguma coisa nessas questões aí de financeiras terminarem ou começarem. Mas nós sabemos que quem é o dono da prata e do ouro, irmãos? É Deus. Está nas mãos de Deus. Ele sabe o momento. A feira de saúde para as crianças, que vai sair também o ano que vem pela Conferência Geral. Uma feira de saúde muito lúdica, com um montão de coisa legal para as crianças aprenderem sobre água, sobre luz, sobre o sol, não é? Sobre a luz solar, que é importante, vitamina D, sobre o descanso, sobre a nutrição. E esses banners fazem parte da feirinha de saúde das crianças. E olha só, irmãos, os banners foram traduzidos também em outras línguas. Aqui foi traduzido para o Bengali, que é o lugar onde nós estávamos. E aí, quero fazer uma pergunta para vocês. Os irmãos sabem o que é a janela 1040, ok? A janela 1040 é aquele espaço no globo, não é aquele lugar no globo, onde existem alguns países que não são alcançados pelo Evangelho. Então, países que muitas vezes são proibidos, o Evangelho é proibido, ou que as pessoas podem ser presas. Então, eles têm aí essa janela, chamada janela 1040. A maioria de nós já ouviu falar. Mas tem uma pergunta. Os irmãos já ouviram falar sobre a janela 014? Bom, janela 1040 até que eu já ouvi. Mas janela 014, o que é isso? O que será que é isso, janela 014? A janela 014 não tem nada a ver com localização. Tem a ver, sabe com o quê? Com idade, com faixa etária. A janela 014 é a janela onde a maioria das pessoas, crianças, de bebês de 0 a 14 anos, estão abertos para o quê, irmãos? Para o Evangelho. Para o Evangelho. Não é muito especial isso? Puxa, Valéria, eu nunca tinha ouvido essa história aí de janela 014. Percebe que é uma janela estreita. São só 14 anos que nós temos para o quê? Para evangelizar as crianças. E aí, eu queria ler com os irmãos algumas coisas interessantes. Olha só, esse conceito ele vem sendo adotado aqui no Brasil pela Aliança Pro Evangelização, que é uma entidade bem assim focada no Ministério Infantil. A janela 014 identifica mais de, irmãos, olha isso, mais de quantos por cento da população mundial? 60%. Sério? Sério, é uma pesquisa. 60% da população mundial está entre 0 e 14 anos. Puxa! E janela 014 fala daqueles que são o quê? Negligenciados em quase todas as esferas da sociedade. E aqui a última, muitas vezes não têm a atenção que mereciam na parte missionária. Ou seja, a janela 014 é a idade que as pessoas mais se convertem. Olha que interessante. É a idade que as pessoas mais se convertem. 1% antes dos 4 anos. Então, os bebês, não é? Criancinha, 1% que conhecem Jesus antes dos 4 anos. 85% entre 4 a 14 anos. 10% entre 15 e 3 anos. E só 4% após os 30 anos. 10% entre 30
15 a 30 anos. Está errado ali, desculpem. Ou seja, essa janela 0,14, alguns chamam janela 4,14 ou janela 0,14. Ela é um tempo muito especial. E aí eu pergunto para vocês, qual idade que você conheceu a Cristo? Vocês se lembram? Qual idade? Tem ali alguém, sim, não é? 4 anos, 5. Eu queria contar para vocês como foi a minha conversão. Na verdade, a minha conversão não é como eu conheci Jesus. Eu tinha 5 anos de idade e a minha vizinha me convidou um dia para ir na igreja. Ela pediu para minha mãe, para os meus pais, eles deixaram e a gente ficou assim muito grudado. Então, esse casal aqui que eu dei uma circulada e eu estou perto deles. É o Celso e a Thelma. E eu falo para eles que uma estrelinha eles já têm na coroa deles, que sou eu. Eles me levaram, irmãos, para a igreja. E eu lembro, o primeiro dia que eu cheguei na igreja, para mim era tudo muito diferente. E eu sentei com algumas crianças, e tinha uma professora, e me deram um presentinho. Né? Aqueles presentinhos que a gente dá para as crianças na escola sabatina, quando é visitinha. E eu voltei para casa tão feliz com aquele meu presentinho. Eu lembro que era um broxinho, assim. E aí, eles convidaram de novo, pediram de novo, minha mãe deixou, de novo, todo sábado, eu vivia com eles. E um dia eu levei um cartãozinho para minha mãe, nem sabia o que era. Com certeza, eu não lembro, eles devem ter me dado para eu dar para minha mãe. Era um convite, minha mãe foi na igreja, gostou muito, recebeu estudos bíblicos, se batizou, e nessa foto aí tem meu tio, meu outro tio, minha tia, muitas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho. E esses dias, vou dizer, sei lá, acho que faz uns 3 meses, o Celso e a Thelma me mandaram, gente, esse desenho. Eu não sei como eles acharam, mas eu acho que eu tinha, sei lá, uns 5 anos, quando eu fiz esse desenho. E aí eles falaram, Valéria, olha o que a gente tem aqui. Você desenhava na igreja com a gente levava lápis de cor, e a gente guardou um dos seus desenhos. A hora que eu recebi, eu comecei a chorar. E aí está escrito, né, não sei se dá para escrever, por isso que nós... Como é que é? Por isso que nós acreditamos... Como é que é? Por isso que Jesus toca o nosso coração. Olha só que especial. E aí eu acho que eu estava desenhando na hora do sermão, né, a pessoa pregando e os outros sentados. E aí eu queria compartilhar com os irmãos uma pesquisa interessante que fala sobre mentores. O que são mentores? E quero encorajar os irmãos a serem mentores de alguém. O que é um mentor? Olha só. Toda criança, vou ler daqui, que ali não estou conseguindo enxergar direito. Toda criança que acaba indo bem tem pelo menos um relacionamento estável e comprometido com um adulto que o apoia. Puxa, isso é bem sério, hein? Toda criança que se desenvolve bem, que vai bem em alguma área, já teve algum adulto que apoiou ela. E isso é uma pesquisa lá do Centro de Desenvolvimento da Criança da Universidade de Harvard. De quando? De 2015. Ou seja, Jesus sabe disso. Jesus criou as crianças. Jesus nos criou. E, em determinado momento, o pessoal estava querendo fazer o quê? Não deixa essas crianças para lá. Normalmente as crianças são negligenciadas mesmo. Não são importantes. Um dia elas vão crescer. Quem que precisa ficar com a criança? Não precisa estudar para ficar com criança. Pode ser qualquer pessoa, assim, sem estudo mesmo, não precisa se especializar em nada, pode... Eu não estou dizendo que você precisa se especializar para cuidar de criança, mas vocês entendem, não é? Que a impressão que dá é que as crianças não são valorizadas mesmo. Mas Jesus
mostrou para todos nós. Ao contrário, não. Deixai vir a mim os pequeninos. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Olha só, uma grande lição para todos nós adultos. E eu queria encerrar mostrando um vídeo bem curtinho das crianças. Nessa pandemia, o Paulo ficou doente. Ele teve uma crise renal bem séria. E ele passou por 2 cirurgias. E imagina, não é? Eu até falei para ele, puxa, amor, você escolhe assim os momentos mais assim fáceis. A última cirurgia que ele fez foi quando a gente estava lá na Índia. Imagina, fazer uma cirurgia lá na Índia. E agora fez outras 2 cirurgias no meio da pandemia. Foi assim, quase no comecinho. E eu lembro que nós pedimos oração pelo Sr. Paulo, oração para as crianças. Eles, muito mais do que oração, mandaram uma música. Eles sabiam que era o nosso hino preferido. A gente tem esse hino em português que chama Tudo Entregarei. E eu queria passar um trechinho desse hino para vocês, que veio lá da Índia para nós. All to Jesus I surrender. All to Thee my faith leave. I will ever love and trust Thee. In His presence there with Thee. Obrigada. I surrender all. Eu vou dedicar tudo. Vou entregar tudo. E é o que a gente canta também em português, não é? Tudo entregarei. Sabe? São sementes que são plantadas, assim como um dia fizeram comigo. Hoje nós sentimos que nós temos um chamado, que essa história continua, para nós abençoarmos a vida de crianças e famílias, sermos canais de bênçãos. Qual que é a sua missão? Você gostaria de ser um mentor ou uma mentora? Você gostaria de dar estudo bíblico para alguém? Porque a minha família recebeu estudo bíblico. Eu nunca esqueço. Inclusive, eu tenho uma memória sinestésica, memória de cheiro, empadinha. Minha mãe fazia empadinha para a Dona Maria Xavier. Quando ela chegava, dava estudo bíblico para nós. Nos nossos cultos de sexta-feira, a gente só sabia cantar uma música. A gente cantava toda sexta-feira bem junto a Cristo. 3 vezes. Porque a gente não sabia. Mas tinha alguém que era o nosso mentor, que deu estudo bíblico para nós, que me levou para a igreja, que cuidava de mim, quando eu estava nessa fase dessa janela, 0-14. Algumas pessoas já passaram dessa fase. E aí, Valéria, acabou? Não. Não. Porque Deus tem poder para nos transformar. E você pode ser usado, você pode ter uma missão de abençoar a vida de outras pessoas. Se você não tem ninguém ainda, ore para Deus. Senhor, coloca alguma missão na minha vida, para eu ter propósito. Nesse tempo tão difícil que a gente está passando, me ajuda. Eu tenho certeza que tem muito trabalho para fazer. E que Deus vai escolher uma missão especial para você. É só você surrender. É só você, não é? Fazer o quê para Deus? Entregar tudo para Deus.
e Ele vai te abençoar. Que Deus possa te abençoar durante essa semana, para que você seja um canal de bênção, para que você seja um mentor ou uma mentora de alguém que já está te esperando. Amém.